Você leu artigos, assistiu vídeos, salvou postagens e provavelmente sabe mais sobre dinheiro do que 90% das pessoas ao seu redor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: por que a sua vida financeira ainda não mudou? Por que o dinheiro não sobra? Por que a conta não cresce? E por que a sensação é de estar sempre correndo atrás? E no fundo, você sabe, saber não é o mesmo que fazer, e existe um motivo para isso. Ao longo da vida, você vai ouvir centenas de dicas sobre dinheiro, mas a maioria das pessoas vai aplicar talvez 5. E não é porque as outras não funcionam, é porque chegaram na hora errada, no momento errado, ou simplesmente se perderam no meio de tanto conteúdo. E aqui está o ponto mais importante. Não é falta de informação, é falta de conexão com o seu momento de vida. E foi exatamente por isso que eu decidi fazer algo diferente aqui no canal. Ao invés de te dar 100 dicas de uma vez e você não aplicar nenhuma, eu vou dividir esse conteúdo em uma série. Uma série prática, direta e pensada para você realmente aplicar. Eu organizei tudo em sessões: mentalidade, investimentos, ganhos, estratégias avançadas, dívidas, estilo de vida. E cada vídeo vai focar em uma dessas áreas, porque cada fase da sua vida pede um tipo de decisão diferente. E hoje a gente começa pela base de tudo: mentalidade. Porque antes de falar de dinheiro, antes de falar de investimento, antes de falar de estratégia, a gente precisa falar do que está aqui dentro, do que você acredita. E talvez seja exatamente por isso que muita gente continua no mesmo lugar, porque ignora essa parte, acha que já sabe. Mas a verdade é, enquanto você não muda o que pensa sobre dinheiro, você não muda o que faz com ele. Então já faz o seguinte: se você quer realmente mudar sua vida financeira, se inscreve no canal e acompanha essa série até o final, porque aqui não é sobre mais informação, é sobre transformação. E agora, vamos começar pela primeira virada. Primeira dica: acredite que a liberdade financeira é realmente possível para você. Parece óbvio, mas não é. Porque muita gente diz que quer prosperar, mas lá no fundo acredita que isso não é para ela. Acredita que riqueza é coisa para outras pessoas, pessoas que nasceram em outra realidade, que tiveram mais oportunidades ou que deram mais sorte. E quando você carrega essa crença, algo silencioso começa a acontecer. Você até tenta, você até começa, mas sem perceber, você sabota o próprio caminho, desiste rápido demais, gasta quando não deveria, não se compromete de verdade, porque no fundo a sua mente já decidiu que não vai dar certo. E aqui está um ponto importante: se você acredita que é impossível, o seu comportamento entra em ação para provar que você está certo. É quase como se o seu cérebro dissesse: se não vai funcionar mesmo, por que se esforçar? Por isso, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer investimento, antes de qualquer planilha, você precisa mudar o que você acredita, porque a sua realidade financeira sempre começa na sua mente. Dica 2: calcule sua liberdade financeira. Agora vamos falar de algo que pouca gente faz: transformar liberdade financeira em número. Porque enquanto isso estiver só na sua cabeça como um sonho, você não tem direção. Então começa pelo básico. Você precisa saber quanto custa a sua vida hoje. Mas não é no achismo, não é por alto. São suas despesas mensais reais. Tudo. Depois disso, vem a parte que muda o jogo: quanto de capital você precisaria ter para gerar essa mesma renda mensal? E aqui entra um ponto importante: talvez esse valor ainda não seja suficiente. Então você também precisa entender quanto você precisaria complementar com alguma outra fonte de renda. E quando você tem esse número, tudo muda. Porque agora você para de andar sem direção e começa a trabalhar de trás para frente, com clareza, com estratégia e com um objetivo definido. E isso é o que separa quem sonha de quem constrói. Dica 3: defina o seu propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa: só número não sustenta ninguém no caminho. Porque o caminho da liberdade financeira não é bonito. Ele é desconfortável, é repetitivo, é muitas vezes entediante e até doloroso. E sem um motivo claro, você desiste. O primeiro obstáculo. Por isso você precisa definir o seu propósito, mas não de forma genérica. Tem que ser algo que realmente te mova. Para algumas pessoas é ter mais liberdade para passar tempo com os filhos. Para outras é poder fazer suas próprias escolhas, não aceitar qualquer emprego.
Não viver uma vida que não faz sentido, ou até não permanecer em uma relação só porque dividir as contas virou comodidade. Seja qual for o seu motivo, seja específico, transforma isso em algo real, algo que você consiga visualizar. Anota e, principalmente, quando o processo ficar difícil, volta nesse propósito, porque é ele que vai te manter no caminho. Dica 4. Não siga a multidão, porque o padrão hoje não está funcionando. O brasileiro médio está endividado, exausto e estressado. E, na maioria dos casos, vai precisar trabalhar até os 65 anos ou mais. E, mesmo assim, ainda existe o risco de não conseguir se aposentar com tranquilidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você quer um resultado diferente, por que está fazendo igual à maioria? Porque a realidade é uma só. A maioria das pessoas ainda trabalha errado com o dinheiro. Então, se você quer mudar de vida, você precisa assumir isso e começar a agir diferente. Dica 5. Intensifique o início. E aqui está uma das estratégias mais poderosas que quase ninguém aproveita: o início da jornada. Se for possível, intensifique ao máximo esse começo. Trabalhe mais. Invista na sua formação. Desenvolva habilidades, porque isso pode abrir portas para oportunidades de ganhos melhores. E isso muda completamente o seu tempo de construção, porque o esforço que você coloca no início pode reduzir anos do seu caminho. E pensa nisso, hoje você tem mais energia, mais disposição, mais margem para errar e aprender, e mais oportunidades. Então, usar bem esse momento pode ser um dos maiores diferenciais da sua vida financeira. Dica 6. Construa sistemas, não dependa de motivação. Deixa eu te contar um erro que quase todo mundo comete: confiar na própria motivação. Você define uma meta: vou economizar 15 mil. Mas não cria um sistema para isso acontecer. E aí o que acontece? Você até começa bem, se empolga, mas depois acaba desistindo. Porque meta é resultado. Sistema é o que te leva até lá. Sem sistema, você está dependendo da sua força de vontade, e essa força de vontade, uma hora acaba. Agora pensa comigo, se o dinheiro fosse automaticamente separado todo mês, se você tivesse regras claras, se o processo fosse automático, você nem precisaria decidir poupar. E é isso que muda o jogo. Dica 7. O que você aprende hoje define sua vida amanhã. Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. Ninguém nasce sabendo investir, isso é aprendido. Mas tem um detalhe importante. Não é sobre aprender uma vez, é sobre aprender sempre. Porque o mundo muda, o mercado muda e você também muda. Então a pergunta é: o que você está colocando na sua mente todos os dias? Podcasts, livros, conteúdos, pessoas, tudo isso molda sua forma de pensar. E sua forma de pensar define suas decisões. E suas decisões definem sua vida. Então guarda isso. A pessoa que você será daqui a 5 anos depende do que você começa a aprender hoje. Dica 8. O amanhã é a maior armadilha. Quantas vezes você já disse: segunda eu começo, no começo do ano eu organizo, quando melhorar eu resolvo isso. E o amanhã nunca chega, porque o amanhã é confortável, ele tira a pressão. Mas cuidado, porque também tira a ação. Mas o amanhã e custa enquanto você caro. adia, nada muda. E aqui vai a verdade que pouca gente fala: você não precisa estar pronto para começar, você precisa começar e ponto. Porque o melhor momento foi há 10 anos, mas o segundo melhor é agora. Dica 9. Sem valor não existe orçamento. Muita gente tenta fazer orçamento e falha, e não entende por quê. Mas o problema não está no orçamento, está na falta de clareza. Se você não sabe o que é importante para você, qualquer planejamento vai dar errado. Porque você começa a cortar tudo, se frustra e acaba abandonando. Então, antes de olhar números, olha para a sua vida. O que realmente importa? O que você valoriza? O que faz sentido manter? Porque dinheiro sem propósito vira peso, mas dinheiro com direção vira liberdade. Dica 10. O simples funciona e quase ninguém faz. A maioria das pessoas procura o complicado e ignora o básico. Mas é o básico que resolve. Você quer melhorar sua vida financeira? Começa pelo óbvio. Revise seus gastos, compare preços, renegocie serviços e cancele o que você nem usa. Porque pequenas decisões feitas todos os meses viram milhares de reais ao longo dos anos. E o melhor, sem sofrimento, sem esforço constante e sem depender de motivação. Dica 11.
Não olhe só o saldo. Se você só olha o saldo da sua conta, você está vendo só uma parte da história. O que realmente importa é seu patrimônio líquido, ou seja, tudo que você tem menos tudo que você deve, porque isso mostra a verdade. E aqui vai um detalhe poderoso. Não é sobre o número ser grande, é sobre a direção. Se está crescendo, você está no caminho certo. Dica 12. O desconforto é temporário, a liberdade não. Agora, uma verdade que ninguém gosta de ouvir. O caminho diferente é desconfortável. Você talvez precise gastar menos do que poderia, viver abaixo do padrão e dizer Gente, não olhada para nessa coisas que viagem, vamos todo mundo fechar? diz sim. E isso Não dá, incomoda. gente. Mas Não aqui posso está mais o gastar. ponto: esse Eu desconforto preciso é mudar de vida. temporário. O que você constrói com isso é permanente. Então, sim, usar roupas Reduzir mais gastos agora é simples, ter garantir o um seu carro mais futuro. antigo Cada e pequena morar em um economia lugar te mais leva mais barato longe. pode parecer A evolução sacrifício financeira hoje, exige mas é foco e isso que disciplina. compra sua liberdade amanhã. Dica 13. Você vai errar, e isso é parte do processo. Se você está esperando o momento perfeito, ele não existe. Vai comprar algo que não deveria, vai perder oportunidade, vai tomar decisões que depois não fariam sentido. E sabe o que acontece? Nada. Você aprende, e normalmente aprende rápido, então para de tentar ser perfeito e começa a ser constante. Dica 14. Comparação é uma armadilha. A comparação parece inofensiva, mas é uma das coisas que mais atrasa a sua vida, porque você olha para alguém e esquece de ver o tempo que ela começou antes, as oportunidades que teve, ou até as dívidas que ela esconde. E isso gera o quê? Frustração, ansiedade e desmotivação e tira seu foco. Então muda isso. Você não está competindo com ninguém. Você está construindo a sua trajetória. Se compare apenas com quem você era antes. Dica 15. Dinheiro não é sobre números e agora. Talvez a mais importante de todas. Dinheiro não é lógico, é emocional. Você pode ter a melhor planilha do mundo, mas se suas emoções não estiverem alinhadas, você não executa. Porque no final, quem decide não é a lógica, é o sentimento de medo, insegurança e desejo de status e experiências que você viveu lá atrás, seja na escassez ou na abundância. Tudo isso molda seus hábitos, muito mais do que qualquer cálculo. E experiências que você viveu lá atrás moldam tudo isso. E quando você entende isso, você ganha poder, porque começa a perceber, não é só sobre ganhar mais, é sobre agir melhor, e isso muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E já se inscreve no canal, porque isso aqui não é só conteúdo, é transformação. E no próximo vídeo dessa série, a gente vai sair da mentalidade e entrar na prática. Eu vou te mostrar dicas claras de como, de fato, começar a poupar dinheiro. Porque não adianta só pensar diferente, você precisa agir diferente. E isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.